noite, irmãos. Gênesis 15. Nós leremos 6 versículos nessa noite, versículos que certamente são conhecidos. Gênesis 15, versos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Nestes versos, nós temos descrita de forma breve, é verdade, mas temos descrita a maior necessidade do ser humano. E essa necessidade ela pode ser resumida em uma pergunta como pode ser que o homem pecador se apresente diante de um Deus que é justo e santo? Como pode um homem pecador e miserável se apresentar diante de um Deus justo e santo? Mas nós vivemos em um mundo em que essa não é pensada e considerada como sendo, de fato, a maior necessidade do ser humano. Nós vemos preocupações que são lícitas, como prover para a sua família, ter um bom emprego, como escolher corretamente a sua carreira. Mas a prioridade de qualquer ser humano deveria ser ou obter a resposta a essa pergunta: como me tornar justo diante de Deus? E muitas respostas podem ser dadas a essas perguntas. E se você fizer essa pergunta para pessoas que você conhece, você talvez ouvirá respostas como, por exemplo: seja uma boa pessoa, seja religioso, seja sincero, faça boas obras, seja ativo em trabalhos de caridade, em ajudar outras pessoas. Mas o fato é que nenhuma dessas ações te tornará justo diante de Deus. Nenhuma dessas ações atenderá à necessidade desesperada que nós temos de uma retidão perfeita. E essa retidão perfeita ela não é segundo o meu padrão, ou segundo o seu padrão, mas segundo o padrão de um Deus que é perfeito. E para sermos admitidos diante da sua presença e recebermos a sua aprovação, é necessário que essa justiça perfeita esteja sobre cada um de nós. E é sobre isso que a gente lê aqui em Gênesis 15, versos 1 a 6. E esse é um texto que o Dr. Steve Lawson, por exemplo, um pregador americano, chega a dizer que o verso 6 desse texto que nós lemos é o mais importante em todo o livro de Gênesis. James Montgomery Boyce, que é um teólogo americano, ele diz que este é provavelmente o texto mais importante em toda a Bíblia. Seria o João 3,16 do Antigo Testamento. É a primeira vez que a palavra crer aparece nas Escrituras, é a primeira vez que a palavra justiça aparece nas Escrituras, é o primeiro registro que nós temos da conversão de uma pessoa pela fé em Deus, é a primeira vez que temos a exposição da doutrina da justificação pela fé. E essa doutrina ela vai ser belamente explorada por Paulo no Novo Testamento, como na carta aos Romanos. Calvino diz que a justificação pela fé é fundamental para nós entendermos, compreendermos as Escrituras.
Lutero vai dizer que a justificação pela fé é o artigo central pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. Então, esse verso de Gênesis 15, 6, não é um verso periférico. Ele não é um verso que possa ser considerado sem maior importância ou sem maior relevância para a nossa compreensão do todo das Escrituras. Porque, se nós considerarmos assim, nós corremos o risco de estarmos errados em um artigo que é central. Mas por que ele é tão central? Por que ele é tão relevante? Em Romanos 3:23, Paulo afirma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a nossa situação. Essa é a situação de todo ser humano sem Cristo. Então, o nosso principal problema é o pecado. E tendo como base o que Jesus fez por nós, com a sua vida sem pecados, a sua morte substitutiva, e pela fé em Cristo apenas, Deus toma a justiça perfeita de Cristo e coloca sobre cada um de nós. Porque o pecado é o nosso maior problema. Nós nada fizemos para receber isso. Ela é baseada apenas e tão somente nos méritos de Cristo pela fé. E esse é o único caminho pelo qual nós podemos chegar aos céus e receber as boas-vindas do Cordeiro e permanecer lá para sempre. Há um texto no Peregrino, e os adolescentes de nossa igreja estão lendo o livro Peregrino, em que ele encontra no caminho outras duas pessoas, formalista e hipocrisia. E começa ali, então, um diálogo, e eu vou ler um pequeno trecho desse diálogo. O cristão faz a seguinte pergunta: de onde vêm os cavaleiros e para onde vão? E eles respondem: nascemos na terra da vanglória e vamos louvar no Monte Sião. O cristão, então, continua: por que não vieram pela porta que fica no começo do caminho? Os senhores, porventura, não sabem que está escrito que aquele que entra, não pela porta, mas sobe por qualquer outra parte, é ele mesmo ladrão e salteador? E então formalista e hipocrisia respondem: soubemos que toda a gente daqui achava que ir até a porta só para entrar era perda de tempo, e que, portanto, a maneira habitual era tomar um atalho e pular o muro, como eles já haviam feito. Atalhos. Eles tomaram um atalho. Há muitos hoje pensando e considerando que há um atalho. Mas o que está sendo ensinado aqui em Gênesis, no texto que lemos, é que não há atalhos e alternativas, mas exclusividade no que se refere à salvação. Então, já que eu já adiantei algumas coisas referente ao versículo 6, e nós já sabemos onde vamos chegar, e nós já sabemos que temos os perigos dos atalhos no nosso caminho, eu convido vocês a acompanharem novamente a leitura do verso 1, que diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Qual é o contexto de Gênesis 15? O que havia acontecido antes? Abrão havia saído de Ur dos Caldeus, chamado por Deus. Ele vai para o Egito, em função da fome. Ele volta do Egito. Ele se separa do seu sobrinho Ló, já que havia alguns problemas entre eles e os seus pastores em função da quantidade de rebanho que eles tinham. Deus promete a terra de Canaã a ele e a sua descendência. No capítulo imediatamente anterior, Gênesis 15, acontece uma guerra entre reis, e já no final do capítulo 14, acontece um sequestro. Eles sequestram Ló, que era sobrinho de Abrão. Então, o que Abraão faz? Abraão junta um exército de 318 homens, sai dali para resgatar seu sobrinho, que havia sido feito refém. Ele consegue, ele derrota esses inimigos. E nós
vemos Deus conduzindo todos esses eventos até que a gente chega aqui em Gênesis 15. A gente observa Deus de forma soberana, conduzindo todas as coisas, e aqui no capítulo 15 ele vai falar a Abrão. E ele aparece a Abrão em uma visão. Isso a gente leu no capítulo 1, a palavra do Senhor, no versículo 1, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, e Deus falava aos homens no Antigo Testamento através de visões e através de sonhos. A diferença é meio óbvia. Na visão, eles estão acordados. A gente vê que à noite, a gente vai ver isso na sequência do texto, ele estava dentro da tenda, todos os seus sentidos estão apurados, estão atentos, e Deus fala diretamente a Abrão. E aqui eu já gostaria de trazer a primeira aplicação para os irmãos. Deus tem um tempo determinado para falar com você através da sua palavra e trazer você a uma intercessão onde um caminho deverá ser escolhido. Jesus diz em João 10:3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ser conduzido à fé em Cristo é algo personalíssimo. Não é algo que possa ser delegado a outra pessoa, não é algo que aconteça numa multidão sem identificação dos indivíduos. Ninguém é convertido por ser parte de um grupo. Nós viemos à fé um de cada vez, chamados pelo nome. Na sequência do verso 1, Deus então diz ser o escudo e recompensa de Abrão. Deus se faz reconhecer dessa forma a ele. Se a gente vai ao Salmo 18, verso 2, o salmista diz assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Abrão havia acabado de sair de uma guerra. Eu rapidamente expus isso aos irmãos. E é possível que ele tivesse medo, depois que aquela adrenalina baixou, de que tudo aquilo havia acontecido. E a gente poderia se perguntar, medo de quê? Abraão teve coragem de ir lá enfrentar reis que haviam tomado seu sobrinho como refém. E ele tinha medo de quê? E a gente pode especular algumas coisas. Medo de que os reis derrotados se reagrupassem e fizessem guerra contra ele, por exemplo. Ou que os cananeus que ocupavam aquela terra se voltassem contra ele. E é importante aqui Abraão entender o seguinte: a vitória é alcançada, mas Deus está lembrando a ele que sem ele, Abraão nada pode fazer. Ele estaria sem defesas, sem resistência a seus inimigos, sem esperança, vulnerável, fraco, não podendo cuidar de si mesmo ou dos seus. Então Deus lembra Abrão disso, como sendo seu escudo. Mas Deus também fala, e lhe darei uma grande recompensa. Se vocês lerem o capítulo 14, Abraão tinha rejeitado a recompensa que o rei de Sodoma tinha oferecido a ele. Ele havia também rejeitado o uso da força para assumir o controle de Canaã, afinal a promessa já tinha sido feita a ele e ele poderia lançar mão desse recurso. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão, quando o tirou de Ur dos Caldeus, e ele continuava aguardando o cumprimento dessa promessa. Esse texto, no original hebraico, ele permite uma tradução um pouco diferente dessa que nós temos aqui. A Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, ela diz, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O próprio Deus era a recompensa de Abrão. E aqui nós temos a segunda aplicação. Deus não é aquele
não é apenas aquele que nos dá todas as bênçãos, mas Ele próprio, Ele mesmo é a nossa própria bênção. Ele é a nossa recompensa. E talvez você possa pensar assim, tudo bem, Deus como minha recompensa, Deus como minha justiça, mas isso não é grande coisa para mim. E aí talvez a gente precise ser lembrado de qual é a nossa condição sem Deus. E um belo resumo está em Isaías 64:6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Essa é a nossa condição. A de que as nossas justiças são como trapo da imundícia. E aí a gente lembra da pergunta que foi feita lá no início. Do porquê nós precisamos dessa justiça para nos apresentarmos diante de um Deus que é santo. Somente Deus pode nos dar a perfeita justiça, porque nós, por nossa conta e risco, estamos falidos espiritualmente. E se a gente parar para pensar, essa é uma troca maravilhosa. Nós, com uma justiça definida como trapo de imundícia, recebermos a justiça perfeita de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Você entende a troca que é proposta? O pior de nós é colocado sobre Cristo. E, em troca, nós recebemos a sua perfeita justiça. Com a sua justiça própria, você não entra no céu. Mas com a justiça de Cristo, nós entramos no céu. E isso não acontece nos nossos termos, mas nos termos do Senhor. E como Abraão responde? Verso 2, Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Se vocês já leram Gênesis 12, Deus promete uma grande nação. Mas neste momento, Gênesis 15, Abraão não consegue enxergar sequer um filho. Abraão não consegue, porque Abraão já é idoso, sua esposa é estéril, e se você olha para aquela condição e para aquela realidade, você vai ver que não há futuro. Mas Abraão também sabe que Deus é o único que poderia fazer esse cenário mudar. Deus lhe daria descendência. Essa era a promessa de Deus a Abraão. Então, o dilema de Abraão é que não há ainda uma solução divina para cumprir a promessa divina. Se Deus havia feito a promessa, Deus iria cumprir a promessa que foi feita. O que Deus requer, Deus não está provendo. Então, não pode acontecer. Mas se Deus vai cumprir, Ele vai prover o que Ele mesmo requer. E se a gente parar para pensar, isso não é exatamente o coração do Evangelho? Deus provendo aquilo que Ele requer para que nós tenhamos acesso a Ele? É exatamente o que é colocado para Abraão aqui. O que Deus requer de mim e de vocês para termos acesso à vida eterna, nós jamais poderíamos tornar possível. Nós pecamos e carecemos da glória de Deus, como lemos, e Deus não vai reduzir as exigências. Deus não vai proporcionar atalhos. Eliezer não será um atalho. Deus vai prover. E Abraão, em breve, vai aprender isso. E essa é a terceira aplicação para nós. No Evangelho, o que Deus requer, Ele provê. O que Deus requer, Ele provê.
Deus então vai reafirmar a Abrão a sua promessa, porque a agenda e o tempo de Deus é diferente do nosso. Tudo acontece segundo o curso da boa e perfeita vontade dele. Do ponto de vista humano, a cada dia que passa, Abraão fica mais velho e mais difícil é o cumprimento dessa promessa. Não há perspectiva natural de que isso aconteça. E no verso 4, Deus fala: eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, se referindo a Eliezer. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Então Abraão está dentro da tenda, Deus fala com ele, Deus o leva para fora, para que ele visse estrelas, por óbvio, era noite. Então Deus tira o foco de Abraão das suas incapacidades, das suas restrições naturais, de que aquilo não poderia acontecer, das suas inadequações, e levanta os seus olhos. E que tarefa Abraão recebe? Uma tarefa ingrata. Conte as estrelas, se puder contá-las. E incontáveis estrelas certamente brilhavam naquela noite. Vocês sabem, eu moro em Teresópolis há alguns meses atrás, talvez. Faltou luz. A gente mora num lugar em que não tem muita iluminação de prédio, de comércio por perto. E faltou a luz e eu falei assim, bem, então vamos todos lá para fora. A gente não mora em tendas, mas fomos lá para fora. E deitamos e olhamos para o céu. E que experiência, irmãos! O céu estava bonito naquele dia. E incontáveis estrelas brilhavam no céu. E a gente pôde ter um vislumbre do que Abrão foi convidado a refletir aqui quando o Senhor o leva para fora. Assim será a sua posteridade, Abrão. Eu, que criei todas as estrelas, será que eu não posso dar a você um filho? Certamente era impossível para Abrão, mas não para o Senhor. E a quarta aplicação é, pela fé, aquilo que nós não podemos fazer. Deus pode e fará, se essa for a vontade dele, no tempo dele e para a glória dele. E esta promessa feita a Abraão não se restringia à nação de Israel. Como Paulo vai afirmar lá em Gálatas 3,16, Cristo é o descendente a quem a promessa finalmente se refere. Nós, hoje, aqui, tomamos parte da promessa feita a Abraão pela nossa união com Cristo, por meio da fé. E foi assim com todos os crentes, em todos os séculos, no Antigo e no Novo Testamento. E essa posteridade é incontável. Apocalipse 5, 11 a 12 registra o seguinte: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, e milhares de milhares, proclamando com alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Isso é o que nós, todos nós, salvos por Cristo, cantaremos. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E o que Deus prometeu a Abraão, ele iria cumprir. Ele iria prover tudo que fosse necessário para o cumprimento dessa promessa. Todo o suprimento, todo o recurso, toda a graça necessária é Deus que provê. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Estamos no último verso. Abraão já cria, alguns podem dizer. E nós sabemos que a fé ela pode ser meramente intelectual.
uma fé que se resume a um checklist de itens atendidos. Mas nós também sabemos pela palavra que há uma fé salvadora. E eu entendo que é este momento, aqui em Gênesis 15, verso 6, esse momento decisivo que se apresenta na vida de Abrão. Abrão obedeceu a Deus, Abrão seguiu a sua direção, ele foi sendo trazido para perto até essa intercessão. E ele agora, no verso 6, diz o seu amém para o Senhor. E 4 comentários sobre este verso. Primeiro, é pessoal. Ninguém poderia crer por Abrão. Cada um de nós deve vir individualmente a Cristo. 2, a salvação não é um processo, ela é um momento definidor como esse de Abrão. Diferente da santificação, essa sim, um processo em nossas vidas. 3, o exercício de fé é de todo coração. O comprometimento de Abrão com o Senhor, ele é total. E 4, não há outra forma, não há um atalho para nos acertarmos com Deus. O que muda neste momento, para que Abrão faça essa confissão, é que fé salvadora foi gerada em seu coração. E o que salva Abrão não é a sua fé. A fé, ela é instrumental. A fé, ela é o caminho. Ela é necessária, mas não é suficiente. O que salva é o objeto da nossa fé. Isso é o que salva. A sua fé não te salva. Quem te salva é Cristo. É a nossa união com Cristo que nos habilita a nos apresentarmos diante do justo juiz naquele dia. Eu não sei se você já parou para se perguntar, porque o verso termina com a seguinte expressão: e isso lhe foi atribuído para justiça. O que é isso? O que é isso que foi atribuído a Abraão para a justiça? Esse mesmo texto é citado 4 vezes no Novo Testamento, 2 vezes em Romanos, 1 vez em Gálatas e 1 vez em Tiago. E o contexto desses textos nos permite entender o que é que foi atribuído a Abrão. O que foi atribuído a Abrão foi a perfeita obediência do Senhor Jesus Cristo, sua vida sem pecados e sua morte substitutiva, que comprou e assegurou perfeita justiça pelo cumprimento de toda a lei, pela sua obediência ativa e pelo sofrimento na cruz, pela obediência passiva. E é essa mesma justiça que é atribuída a mim e a vocês. Justiça que nós nunca fizemos nada para ganhar, nunca fizemos nada para manter e que nós nunca poderíamos comprá-la. O texto de Romanos 4, 22 a 25 diz assim: assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, referindo-se a esse texto de Gênesis. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, Abrão, mas também por nossa causa, visto que a nós, igualmente, nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a troca que é proposta a nós. É por isso que, diante do tribunal de Deus, o justo juiz, o Deus Todo-Poderoso, olhará para nós, os crentes, os salvos, e verá a justiça e a retidão de Cristo. Foi exatamente o que aconteceu com Abrão, quando fé salvadora foi gerada em seu coração. Nós pecamos, nós ainda caímos, mas no tribunal de Deus há uma declaração judicial que é irrevogável e irreversível, não importando o que venha a acontecer, de que nós somos justos diante de Deus.
O evangelho foi pregado a Abrão. Nós não sabemos exatamente o que foi pregado. Mas se nós formos a João 8, nós lemos o seguinte, João 8,56. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Ele viu esse dia e ficou alegre. Algo de Cristo foi revelado a Abraão. Algo de Cristo foi revelado para que ele fosse salvo. E algo de Cristo só pode ser revelado a alguém pela pregação do Evangelho. Mesmo nas sombras e tipos dados por Deus para revelar o seu plano redentor ao longo da história no Antigo Testamento, apenas assim fé salvadora pode ser gerada nos corações. Abraão creu, e isso lhe foi atribuído como justiça. E a quinta aplicação é justamente essa, de Adão, ao último ser humano que será salvo. Toda conversão, todos os que entrarem no reino dos céus, não há exceção, será somente pela graça, somente pela fé e apenas por Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas Escrituras, pela esperança, pela segurança, pela recompensa que temos em Cristo, Pai. Não precisamos comprar nada, não precisamos garantir nada, apenas precisamos crer. Que corações sejam regenerados pelo Teu poder e haja salvação para os perdidos, Pai, nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.